Olá, terceira série. Ih, terceira série, olha eu. Confundi. E aí, galera? Aí, imagina que tem aquele clique, né, de erros de gravação. Olá, segunda série, tudo bem com vocês? A professora tá um pouco doida, muita coisa para fazer, mas quem não está assim, não é mesmo? Então, gente, a gente vai dar prosseguimento aí à matéria. Hoje a gente vai falar sobre concordância verbal, tá? Uma vez que a gente falou já sobre concordância nominal. Então, hoje a gente vai ver aí o que que é a concordância verbal e tal, os seus casos, e tudo lindo e tudo maravilhoso. Tudo bem? E na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Então, vamos lá. Concordância verbal. Quando os ajustes de concordância envolvem verbo e sujeito, a concordância é dita verbal. Show de bola. Então vamos ver. Tipos de sujeito, né? Quando tem o verbo mais o sujeito simples. Porque a gente sabe que o verbo sempre concorda com o sujeito, tá? Então a gente vai começar a ver aqui, né, os casos com o sujeito. No caso aqui, o sujeito simples. O verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa, ou seja, o sujeito determina a flexão do verbo. Então a gente tem lá: eu sairei com vocês amanhã, tu estavas errado, nós ganhamos o concurso, o aluno fez a prova estressado, os alunos fizeram a prova estressados. Então a gente pode reparar, né, que no primeiro exemplo tem a primeira pessoa, o segundo na segunda pessoa, o terceiro na primeira pessoa do plural, o quarto na terceira pessoa do singular e o quinto, né, exemplo, na terceira pessoa do plural, tá? Então, todo o sujeito ali, eu, tu, nós, aluno e alunos, né, determinam a flexão do verbo, tá? Dos verbos ali. O distanciamento entre o sujeito e o verbo pode gerar dúvidas. Observe. O livro daquelas duas autoras dinamarquesas ganharam prêmios. O livro daquelas duas autoras dinamarquesas ganhou prêmios. Olha lá. Aqui quer dizer, né, que quanto mais distante o verbo estiver do sujeito, né, aí gera uma dúvida, né? Ai, meu Deus, vai para o plural ou para o singular? Tem que ver, né, com qual termo ele concorda. A forma verbal ganharam, de acordo com a norma padrão, concorda com o sujeito o livro. Contudo, a distância entre o verbo e o sujeito e a proximidade com a adjunta de nominal daquelas duas autoras dinamarquesas pode levar o falante a fazer a concordância com o termo mais próximo e não com o sujeito, né? Que é o que acontece no primeiro exemplo. Como o sujeito é o livro, né? Então, o livro ganhou prêmios. Só que o livro era daquelas duas autoras dinamarquesas, uma adjunta de nominal. E pelo verbo estar mais próximo desse adjunto do que do próprio sujeito, a tendência é sempre concordar ali com o mais próximo, só que isso não está certo, tá? Verbo mais sujeito composto. O verbo se flexiona no plural, respeitando a prevalência da primeira pessoa sobre as demais. Então olha lá. Você e eu e você, eu e você e eu. Juntinhos, você e eu e você. Eu adoro essa música. Então vamos lá, ó. Eu e você vamos ver o dia amanhecer. O sol e a lua brilham no céu. Ele e eu estivemos em São Paulo. A gente pode perceber, né, que no verso da música o sujeito é composto pelos pronomes eu e você. Neste caso, você é a variação do pronome da segunda pessoa do singular tu. A ocorrência de sujeito é constituída por pronomes pessoais diferentes, tá? E a conjugação verbal recai sobre a primeira pessoa do plural. Nós vamos ver o dia amanhecer, tá? No terceiro exemplo, o verbo está no plural, mas na primeira pessoa, nós. Isso porque a primeira pessoa prevalece sobre as demais. Eu e ele e eu, nós. Tu e eu, nós. Tu, ele e eu, nós. Então, quando tem um sujeito composto aí, né, a gente entende aí que por mais que sejam, né, dois pronomes diferentes, a ele e eu, tu e eu, né, quantidade de pessoas, a primeira pessoa do plural ela vai prevalecer. Então, a gente vai acabar colocando, né, o verbo aí na conjugação de primeira pessoa, tá? Aqui, né, do exemplo do eu e você, você e eu, tá?
Agora, nos outros também, olha lá, ele e eu estivemos. Então, assim, nós estivemos em São Paulo. Agora, o sol e a lua, eles brilham. Aí já é a terceira pessoa. Casos especiais com sujeitos simples. Expressões partitivas. Se o sujeito é formado por expressões partitivas do tipo parte de, uma porção de, o grosso de, o resto de, metade de e equivalentes, o verbo fica ou no singular ou no plural. Tá? Então, aqui os casos especiais com o sujeito simples. O sujeito é simples, mas tem algumas expressões, quando tem expressões partitivas. Então, a maior parte dos alunos fizeram a prova, tá? Aqui tanto faz você dizer, né, que parte dos alunos fez, então aqui você vai estar concordando com parte, né? Agora, parte dos alunos fizeram a prova, aí no caso você pode concordar com alunos, tá? Essa dupla concordância verbal é possível porque o verbo pode concordar com o núcleo da expressão parte ou com a adjunta de nominal plural alunos, né? Como eu disse ali. Agora veja outros exemplos. Um monte de jogadores se reuniram após o jogo e a maioria dos professores concluíram a matéria, tá? Ou você concorda com o termo, ou você concorda, né, com o adjunto que vem, tá? Mais de, menos de, cerca de. Se o sujeito é formado por expressões do tipo mais de, menos de, cerca de e similares, o verbo concorda com o numeral que vier posto a essas expressões. Então, o verbo vai concordar com aquilo que vem depois dele, né? Na verdade, depois dessas expressões. Mais, menos, cerca de e assim por diante. Então, cerca de 20 pessoas vieram à festa. Mais de uma pessoa veio ao colégio após o jogo e menos de 2 crimes ocorreram ontem. Então, 20 pessoas vieram, uma pessoa veio, singular, 2 crimes ocorreram, plural, tá? Expressões percentuais. Se o sujeito é formado por expressão percentual, o verbo concorda com o número numeral. Então, apenas 20% compareceram às urnas. 3% da sala compareceram à reunião. 1% dos alunos veio à reunião, tá? O verbo vai concordar com a numeração aqui que tiver, tá? O número ou o numeral. Se a porcentagem for seguida de palavra ou expressão no singular ou no plural, o verbo pode concordar com essa palavra. Então, olha lá, 3% da sala compareceu à reunião. Aqui vai estar no singular, porque da sala está uma expressão no singular. Então, não vai ter a concordância com os 3%. Agora, 1% dos alunos vieram à reunião. Se fosse concordar com 1%, a gente sabe que aqui estaria no singular. Só que como o termo que acompanha, né, esse adjunto adnominal aqui vem no plural, a gente concorda, o verbo, no caso, vai concordar com essa expressão, tá? Que em si. Se o sujeito é o pronome relativo que, o verbo concorda obrigatoriamente com o antecedente do mesmo pronome. Então, olha lá, fui eu que matei aqueles pobres cachorros. A gente sabe que esse que, né, retoma um termo antecedente por ser um pronome relativo. Então, esse que nada mais é do que eu. Eu matei aqueles pobres cachorros. Então, aqui é eu, né? Então, matei, concordando com a primeira pessoa. A mesma coisa acontece, né? Foste tu que saíste durante a reunião. Então, saíste concorda com tu. Não seremos nós que falaremos com aqueles dois. Então, nós falaremos, né? Porque o que é nada mais é do que o seu antecedente. Se o pronome relativo que antecede alguma das expressões um, dois, uma das, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Então, olha lá. Quando o pronome relativo, né, ele está retomando ali um pronome e tudo mais, a gente vai concordar, beleza. Agora, se esse pronome tiver antecedendo alguma dessas expressões, a gente pode botar ou no singular ou no plural. João foi um dos jogadores que mais choraram durante o futebol. João foi um dos jogadores que mais chorou durante o futebol. Então, aqui em choraram, vai concordar, né, com um dos que mais choraram, então é mais com jogadores, ou João foi um dos jogadores que mais chorou, já está ligado mais a João, tá? Uma ideia de estar ligado mais a João, tá? E também um, dois.
né? Um dos que mais. Então, 2 jogadores. Ou concorda com um, ou concorda com os jogadores. Observe que o verbo no plural destaca os vários jogadores que choraram. Já o verbo no singular destaca João entre os vários jogadores. Dessa forma, a concordância do verbo dependerá do destaque que se pretende dar a um dos termos denunciados. Exatamente. Quer dizer que o João foi o jogador que mais chorou? Ou quer dizer que todos os jogadores choraram, inclusive João? Vai depender do que a pessoa que escreve, né, quer deixar claro. Então, vamos lá. Se o sujeito é o pronome relativo quem, o verbo concorda preferencialmente na terceira pessoa do singular, podendo também concordar com o antecedente do mesmo pronome. Então, és tu quem deve ou deves fazer isso, tá? Então, a gente pode ter tanto singular quanto plural. No caso, terceira pessoa. O verbo na terceira pessoa para concordar com quem, e o verbo na pessoa a qual o quem faz, né, relação. Então, olha lá, não fui eu quem errou ou errei durante o projeto. Eu posso ter quem errou concordando com quem, e eu quem errei, né? No caso, aí já está ligado ao eu, tá? Se o verbo se associa ao pronome apassivador, deve concordar com o sujeito da voz passiva obrigatoriamente. Então, vende-se esta casa. Quando tiver estas casas, nós colocamos no plural. Vendem-se estas casas. Tá bom? Porque esse se aqui está como pronome apassivador de casas são vendidas. Se o verbo se associa ao índice de indeterminação do sujeito, deve ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Sabemos disso, né? Precisa-se de funcionários, assiste-se a jogos de futebol nessa sala, tá? Aqui a gente sabe, né, que para quando tem um índice de indeterminação do sujeito, é obrigatório que o verbo esteja na terceira pessoa do singular, tá? Que aí é aí que vai trazer para a gente aquela ideia de quem foi? Quem? Tá? Porque senão seria, né, um pronome apassivador, tá? Quando o verbo concorda, ele é apassivador ali, o C, índice não, é pronome apassivador. Todos, quais e alguns. Se o sujeito é formado de pronome indefinido plural, todos, quais e alguns, seguido da preposição de ou dentre e do pronome nós ou vós, há duas concordâncias possíveis. Então, vamos lá. Alguns de nós, né? Tem o pronome definido, seguindo de preposição e pronome, né? Pronome do caso reto. Então, alguns de nós saíram cedo ou alguns de nós saímos cedo, tá? Ou concorda, né, com alguns saíram, né? Aí, no caso, seria uma terceira pessoa, né? Ou com nós, no caso, o próprio pronome, né? Saímos, nós saímos, tá? Quais entre nós disseram aquilo, quais entre nós dissemos aquilo. Então, é uma concordância de terceira pessoa e com a pessoa, né? A primeira pessoa do plural aí, tá? Nós e vós, primeira e segunda do plural. Casos especiais com sujeito composto. Até agora a gente tinha visto com sujeito simples. Agora a gente vai ver, não é? A gente não viu com sujeito simples? Foi. Sujeito simples. Agora a gente vai ver com composto. Se o sujeito composto vem posposto ao verbo, o verbo admite a concordância com o núcleo mais próximo. Então, posposto quer dizer que ele vem depois. Brilha o sol e a lua no céu. A gente poderia dizer brilham o sol e a lua no céu. Só que pode concordar com o mais próximo. Então, que venha a Argentina e a Alemanha nos próximos jogos. Que venham a Argentina e a Alemanha nos próximos jogos. Perdão. Se os núcleos do sujeito são sinônimos ou formam uma unidade de sentido, o verbo concorda no singular. Então, a coragem e o destemor fez dele um herói. Assim, então, é como se fosse um conjunto, né, de coisas. A coragem e o destemor. Por isso, uma unidade, né, de sentido. O verbo vai ficar no singular. A paz, a conciliação e a harmonia dará ao homem um mundo melhor. Então, mais uma vez, uma unidade de sentido, né? Se os núcleos do sujeito formam uma enumeração gradativa, o verbo concorda com o núcleo mais próximo, né? Uma carta, um telefonema, uma saudação, bastaria ela, tá? Isso quando,
né, cadê? Quando o sujeito ele vem posposto, né? Não, aqui não. Aqui é o do posposto. Aqui é anteposto mesmo, tá? Quando tá vindo antes. Se os núcleos do sujeito formam uma enumeração gradativa, tá? Uma carta, um telefonema, uma saudação e assim por diante, o verbo vai concordar com o núcleo mais próximo. Isso mesmo. Se o sujeito recebe um aposto resumitivo, com pronome indefinido, tipo alguém, ninguém, tudo, nada ou cada um, o verbo vai concordar com o aposto. Então, olha lá, padres, bispos e arcebispos, ninguém concordou com o projeto. A gente teve uma enumeração aqui, né? Se fosse a enumeração, a gente sabe que concordaria com o mais próximo. Só que logo depois dessa enumeração veio um pronome, né? Um pronome não, perdão, um aposto resumitivo, né? Com pronome, um pronome definido, no caso, ninguém é pronome definido. Então, a concordância vai se estabelecer com esse pronome. Então, por isso que ninguém concordou com o projeto. Os móveis, os perfumes, as roupas espalhadas no chão, tudo lhe trazia mais recordações. Então, algo trazia, tá? Na terceira pessoa. Tudo bem? Núcleos ligados por ou por nem levam o verbo para o plural quando pode atribuir o fato expresso pelo verbo aos dois sujeitos. Caso contrário, o verbo fica no singular. Então, vamos lá. Os núcleos que são ligados por ou por nem, né, vão levar o verbo para o plural quando se atribuir ao fato expresso pelo verbo aos dois sujeitos, né? Então, a mesma ação verbal. Olha lá, o mal ou o bem vem da educação que se dá a uma criança, tá? Então, essa ação verbal vem, né, se atribui aí aos dois núcleos, por isso que ele está aí no plural, tá? Se não tiver, né, se a ação verbal não for, né, de um e outro, aí a gente, né, deixa para lá, né, não coloca o verbo no plural. Então, lá, ó, nesse caso, a concordância se fez no plural, porque se pode atribuir a ação de vir, tanto a mal quanto a bem, né? Então, a ação lá está recaindo sobre os dois núcleos, como eu disse. Por isso que vai para o plural. Agora, nem Pedro nem Paulo podem vencer a eleição. Veja que nesse caso também se atribui o fato de não poder vencer tanto a Pedro quanto a Paulo. Ah, tá, isso, exatamente. Nesse exemplo aqui, é a mesma coisa do de cima. A questão de vencer recai sobre Pedro e Paulo. Então, é uma mesma ação verbal para os dois, né? Para recair sobre os dois. Por isso que vai para o plural. Agora, Pedro ou Paulo será eleito. Opa, nessa sentença, porém, não é possível os dois serem eleitos, né? Vai ser um ou vai ser outro. Então, a eleição, ela propriamente exclui um, né, dentre as opções, o que leva o verbo a ficar no singular, tá? Veja outro caso em que não ocorre exclusão. A concordância se dará no plural. Ou ela ou eu tiraremos boas notas na prova. Então, aqui é mais um exemplo, né, de quando tem aí esses núcleos ligados por essa expressão ou, né, ou nem, assim por diante, em que o verbo vai vir no plural, tá? Outros casos especiais. Verbos bater, dar e suar, indicando horas, podem concordar com o numeral ou com o ser que dá as horas. Nesse caso, pode-se usar um artifício prático. Então, olha lá. Quando o elemento que fornece as horas aparece preposicionado, ele é um adjunto adverbial. E o sujeito é a expressão horária. Então, olha lá. Bateram 10 horas no sino da igreja. Deu 1 hora no relógio da sala, tá? Aqui no caso, vamos ler de novo, né? O elemento quando o elemento que fornece as horas, né, aparece preposicionado, ele é um adjunto adverbial e o sujeito é a expressão horária. Isso já é, perdão, que isso já é a segunda coisa, né? A gente está falando aqui da primeira. Quando o verbo bater, dar e suar, indicando horas, podem concordar com o numeral ou com o ser que dá as horas. Né? Nesse caso, pode-se usar um artifício prático. Vamos lá. Bateram 10 horas no sino da igreja. Deu 1 hora no relógio da sala. Então, aqui, na verdade, ou você concorda com a hora mesmo, né? Bateram 10 horas no sino da igreja, ou esse deu 1 hora no relógio da sala, tá? Aí aqui é por isso que se dá essa informação de
de singular e plural. Agora, se, porém, o elemento que dá as horas não vem preposicionado, ele figura como sujeito. Então, bateu 10 horas o sino da igreja. Deu 1 hora o relógio da sala. Então, o sino da igreja e o relógio da sala, né, são o sujeito, né? São o sujeito. E é neles que dá a expressão horária, né, no caso. Tá? Eles são o sujeito porque eles não vêm preposicionado. Aqui no sino da igreja, no relógio da sala, aqui eles estão como adjunta adverbial, tá? E agora, quando eles estão sem a preposição, eles são o sujeito, sendo a expressão horária, tá? De acordo com a expressão horária. Então, na expressão haja vista, a palavra vista é invariável. Ah, tá. Vamos para outro exemplo aqui, tá? O verbo haver pode se flexionar com o elemento posposto à expressão ou permanecer no singular. Então, haja vista os últimos acontecimentos, hajam vista os últimos acontecimentos, né? Você pode ter singular ou plural, tá? Se, porém, a expressão vier seguida de preposição, ela é sempre invariável. Então, haja vista aos últimos acontecimentos. Preposicionou, não vai para o plural. Sem preposição, pode ser singular ou plural. Por vezes, faz-se a concordância com a ideia e não com o número do sujeito, caso que se denomina concordância siléptica. Então, olha lá, ó, os brasileiros somos trabalhadores, silépse de pessoa, né? Olha lá, os brasileiros, nós somos trabalhadores, tá? Todos fomos à festa, todos nós fomos à festa. Não tem, na verdade, se omite aí, né, a pessoa, tá? Então, por isso a concordância com a ideia, né, e não com o número do sujeito, tá bom? Se o verbo ou a locução verbal forem impessoais, à exceção de ser, deverão ficar na terceira pessoa do singular. Houve problemas após a conversa, deve fazer 10 anos que não nos vemos, fez invernos rigorosos naquele ano. Observe a concordância do verbo haver na locução verbal tem havido na tira a seguir. Olá, sou o Ângelo, o chefe bonzinho. Vou trabalhar junto com o Peçanha, o chefe bravo. Tem havido muitas queixas sobre o temperamento do Peçanha, não é, Peçanha? É. A partir de agora está tudo sob controle. Tem havido muitas queixas. Caso substituíssemos haver por ocorrer, que não é impessoal, teríamos a concordância com o sujeito, queixas. Então, seria tem ocorrido muitas queixas. O verbo parecer, seguido de infinitivo, admite duas concordâncias. As montanhas pareciam mexer-se e as montanhas pareciam mexerem-se. Tá? Aqui, quando ele é seguido de infinitivo, né? Ou você pode botá-lo no plural, né? O verbo parecer, ele vai para o plural e o infinitivo se mantém, ou você deixa ele no singular e flexiona o infinitivo plural, tá? Aqui, em tem havido muitas queixas, como o haver é um verbo impessoal, ele não pode ser flexionado, tá? E aí, então, por isso que ele não tem a marcação aqui de plural. Agora, quando a gente troca por um verbo que, no caso, ocorrer, que ele não é impessoal, então ele tem essa flexão, aí o tem, né, teria aqui o seu chapeuzinho aqui, o acento circunflexo, indicando que muitas queixas têm ocorrido, né? Aí é o plural, porque muitas queixas está no plural, tá? Agora, para acabar, a gente vai falar sobre a concordância do verbo ser e acabar com a aula. Por alternar sempre entre sujeito e predicativo, o verbo ser pode concordar tanto com um quanto com o outro. É uma tendência do verbo ser concordar com o elemento que vier pluralizado, seja ele o sujeito, seja ele o predicativo. A gente sabe, né, que ele fica ali na meiuca, né, entre sujeito e predicativo. Tudo são flores para ela, isso são mentiras que ela inventou, o resto são loucos que ali vivem.
Se, entretanto, o sujeito é um nome próprio ou um pronome pessoal, qualquer que seja o número do predicativo, faz-se a concordância preferencialmente com o sujeito. Então, olha lá, Maria era só tristezas. Jefferson era 2 olhos. Aqui, no caso, o sujeito é um nome próprio. Então, a concordância do verbo ser será com esse nome, né? Então, vai ficar no singular, tá bom? Agora aqui, tudo são flores, isto são mentiras e o resto são loucos. A gente tem os sujeitos no singular, porém, o plural é feito, né? O plural é estabelecido a partir do predicativo, tá? Que está no plural, tá bom? Nas orações impessoais, o verbo ser também concorda com o predicativo, já que não há o sujeito. Lembre-se de que o verbo ser é impessoal, indicando data, hora e distância. Então, são 3 quilômetros até lá. Deviam ser 2 horas. Quando o sujeito é formado com o numeral, mas é considerado em sua totalidade, o verbo concorda com o predicativo, tá? Então, 8 anos é muito tempo, 20 reais é alguma coisa, tá? Vai ter aí a concordância com o predicativo. Tudo bem, gente? Bom, a aula termina aqui. Na próxima aula, a gente faz alguns exercíciozinhos bonitos, tá? Revisem esses casos de novo com calma e atenção. E qualquer dúvida, não deixem de tirá-las com os professores, tá bom? Beijos, eu fico por aqui.